O Serviço Federal de Segurança, de Vladimir Putin, é uma das agências de inteligência mais temidas do mundo, famoso por táticas implacáveis e grande influência política. Mas acabou sendo enganado por Andrei, um agente duplo ucraniano, que humilhou a agência com uma armadilha realmente genial que eles nunca viram chegando. Parece uma história saída de um romance de espionagem ou de um roteiro sobre subterfúgio, agentes secretos e sabotagem. É tudo verdade, e aqui está uma explicação detalhada de como isso ocorreu. Anos antes da guerra, Andrei era um empresário bem-sucedido. Ele gerenciava seu hotel na Península da Crimeia e, com trabalho, dedicação e visão de negócios, acumulou uma pequena fortuna. A Rússia tirou tudo dele 2 vezes. Primeiro, quando os invasores do Kremlin chegaram à Crimeia em 2014, eles expropriaram à força o hotel de Andrei, basicamente tirando seu sustento de suas mãos. Ele se reergueu e administrava outra empresa em 2022, quando começou a invasão em grande escala. Mais uma vez, soldados russos interferiram no mundo de Andrei, saqueando materiais de construção valiosos de sua empresa e deixando-o sem saber o que fazer da vida dali em diante. Compreensivelmente, ele também guardava um profundo ressentimento pelos invasores russos e esperava um dia ter a chance de se vingar deles. Andrei tinha contatos no Serviço de Segurança da Ucrânia e os mantinha durante o avanço da guerra, caso houvesse algo com que ele pudesse ajudar. Eventualmente, a oportunidade que ele esperava se apresentou. Um problema surgiu na cidade local de Andrei. Agentes contratados pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia planejavam explodir prédios administrativos. O Serviço de Segurança da Ucrânia precisava combater as operações deles, e Andrei resolveu ajudar, colaborando com os agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia para armar armadilhas para CIS, a Serviço Federal de Segurança, e, se tudo desse certo, capturar alguns também. Suspeitava-se que os agentes da Rússia estavam usando plataformas de redes sociais como ferramentas de recrutamento, publicando anúncios online e mirando em homens desesperados com pouco dinheiro. Então, Andrei começou a vasculhar essas mesmas plataformas de redes sociais em busca de uma forma de entrar nos círculos do Serviço Federal de Segurança. Logo encontrou anúncios do Serviço Federal de Segurança e entendeu como operavam. Ele descobriu que eles começavam oferecendo trabalhos relativamente triviais e básicos nas redes sociais, como pichar símbolos nazistas nas laterais de prédios ou depredar propriedades públicas com logotipos de grupos nacionais ucranianos. Após provar seu valor nessas tarefas simples, o agente podia subir na hierarquia, ganhando mais responsabilidade e sendo encarregado de missões mais desafiadoras e perigosas, como incêndio criminoso, com pagamentos muito mais altos pelos seus serviços. Com seu histórico em negócios e negociação, Andrei evitou o trabalho braçal de baixo nível, contactando os russos e mostrando que não queria tarefas para adolescentes urbanos. Como disse ao The Telegraph, exigindo ir direto a funções mais sofisticadas e bem pagas. Os russos logo passaram a confiar nele e, eventualmente, lhe deram sua maior e mais perigosa tarefa até então. Ele foi instruído a fazer um artefato explosivo improvisado e usá-lo para explodir um prédio administrativo no sul da Ucrânia. Andrei concordou, mas, é claro, ele não tinha nenhuma intenção real de destruir nada ou machucar qualquer um de seus compatriotas ucranianos. Mesmo assim, precisou fingir para armar sua armadilha e atrair um agente russo. Após receber instruções detalhadas dos agentes do Serviço Federal de Segurança, com a lista completa de ingredientes e componentes para a bomba, ele começou a trabalhar. Ele foi ao mercado local comprar o necessário e seguiu as orientações de seu contato à risca, inclusive comprando e instalando esferas de rolamento para aumentar o potencial destrutivo e a letalidade da bomba caseira. Um agente dos serviços especiais russos o monitorava de perto durante o trabalho, assegurando que não cometesse erros nem pulasse etapas ao montar o explosivo. O que o agente russo não sabia, porém, era que Andrei estava secretamente fazendo uma segunda bomba falsa, cheia de farinha inofensiva, mas projetada para parecer exatamente igual à verdadeira. Ele planejava trocar as bombas na hora certa para evitar que alguém se machucasse. E os russos ficaram com ovo, ou nesse caso, farinha, na cara. Mas Andrei enfrentava grandes obstáculos. Primeiro, havia sempre o risco de ser pego. Ou pelos russos,
que podiam visitar Andrei para verificar se ele seguia as ordens, ou pelas autoridades ucranianas, que poderiam achar que ele era agente russo e prendê-lo. Andrei acreditava que suas conexões no serviço de segurança da Ucrânia o ajudariam a evitar punições, mas isso ainda prejudicaria seu esquema secreto. Além disso, se houvesse algum agente russo ou traidor entre as autoridades locais, eles poderiam ter avisado o Serviço Federal de Segurança. Como Andrei contou ao The Telegraph, após ligar para um oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia, eles vieram e resolveram tudo. O problema era outro, um possível traidor no posto de controle. Quem poderia me impedir? Ele poderia me reconhecer, avisar os russos e eu nunca mais participaria. Seria como um cartucho gasto. Se isso ocorresse, Andrei dificilmente conseguiria trabalho com os russos novamente, e a Ucrânia perderia um de seus agentes duplos mais eficazes. Felizmente, não aconteceu. Andrei completou a primeira parte da missão em segredo, sem ser detectado por ninguém da divisão, e manteve seus explosivos improvisados escondidos em casa. Depois, porém, ele teve outro desafio. O objetivo do plano dele era armar uma armadilha e ajudar o Serviço de Segurança da Ucrânia a capturar agentes russos. Isso não ocorreria se ele fosse o único responsável por fabricar e colocar a bomba no local-alvo na cidade. Ele precisava envolver outra pessoa, um agente russo de verdade, alguém leal à causa do Kremlin e disposto a ferir ou até matar seus próprios compatriotas. Apenas por um pagamento rápido em dinheiro, ele enfrentava uma grande tarefa. Ele precisava convencer seu contato, da Serviço Federal de Segurança, de que, embora pudesse ter construído a bomba, não estava pronto para realmente plantá-la. Novamente, nessa fase da operação, Andrei usou sua persuasão, mostrando seu lado empresário e criando uma narrativa forte o suficiente para convencer o oficial russo a envolver um terceiro. Isso levou mais de uma semana. Nesse período, Andrei implorou ao oficial do Serviço Federal de Segurança para não ser forçado a plantar a bomba. Ele sabia que a explosão visava matar dezenas de funcionários no prédio administrativo, mas disse não estar pronto para sujar as mãos de sangue. Ele também declarou muito apoio e admiração falsos pela Rússia, convencendo o oficial de que era leal ao Kremlin e queria cumprir o seu papel. Mas ele ainda não estava pronto para matar pessoas. É preciso muito para convencer um oficial do Serviço Federal de Segurança a mudar de ideia ou ajustar seus planos. Essas são pessoas que são infames por sua brutalidade, cumprindo as ordens do Kremlin a qualquer custo, com quase nenhum respeito pela santidade da vida. Sem interesse em nada além de alcançar seu objetivo atual de forma robótica e passar para o próximo. Raríssimas pessoas ousariam discutir com esses oficiais, e menos ainda teriam sucesso, sem despertar pelo menos algum tipo de suspeita ou perder a confiança de seu responsável no processo. Mas, de algum modo, Andrei conseguiu. Ele convenceu o oficial do Serviço Federal de Segurança a trazer outro agente e alterar o plano existente. Agora, em vez de Andrei ter que fabricar a bomba e plantá-la no prédio-alvo, ele só precisaria escondê-la em um local designado. Outro agente então viria para coletar o pacote escondido e entregá-lo, nos quilômetros finais até o alvo. Foi exatamente isso que aconteceu. Andrei escondeu a bomba e enviou a localização para seu contato. Os russos repassaram a informação a outro agente de confiança, que foi ao local buscar o explosivo. Mas o agente de confiança não sabia duas coisas. Primeiro, ele não fazia ideia de que a bomba que ele pegou era completamente inofensiva, preenchida não com explosivos e incendiários, mas com um ingrediente comum de cozinha e totalmente inofensivo. Ele achava que estava carregando um artefato explosivo improvisado, poderoso o suficiente para tirar a vida de dezenas de pessoas. Na verdade, era só um recipiente de farinha disfarçado. Em segundo lugar, o agente desconhecia que, ao chegar ao local de coleta, passou a ser vigiado continuamente pelos agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia. Eles acompanharam cada movimento dele, a partir daquele momento, rastreando-o, enquanto ele seguia as ordens de seu controlador, levando a bomba até a porta do prédio administrativo que ele deveria destruir. Os agentes da Ucrânia avançaram e ativaram a armadilha planejada por Andrei, prendendo o agente de confiança. De acordo com um relatório posterior da agência, o autor do crime foi identificado como um morador desempregado que vivia na cidade ucraniana de Ternopil, na região ocidental de mesmo nome. Como tantas outras pessoas que estão desesperadas por dinheiro e dispostas a fazer quase qualquer coisa para consegui-lo,
Ele se deparou com alguns anúncios do Serviço Federal de Segurança em canais do Telegram e decidiu se inscrever e oferecer seus serviços. Como outros recrutas, ele primeiro recebeu tarefas de teste triviais em sua região. Segundo relatos, incendiou instalações ferroviárias ucranianas em sua cidade natal, antes de ganhar o direito de participar de um ataque terrorista. Felizmente para suas potenciais vítimas, esse colaborador se juntou ao parceiro errado. Devido às ações de Andrei, ele está preso sem fiança, enfrentando prisão perpétua e confisco de bens por diversos crimes previstos no Código Penal da Ucrânia. Esses crimes incluem sabotagem sob lei marcial e tentativa de ataque terrorista. Suas más decisões o colocaram em muitos problemas, quase sem esperança de futuro. Andrei, por sua vez, tem a imensa satisfação de saber que cumpriu seu papel em salvar vidas e humilhar o Serviço Federal de Segurança ao mesmo tempo. Você sente grande satisfação moral ao salvar pessoas, desviando a atenção daquele escritório russo e usando seus recursos. Ele é um verdadeiro herói e não pretende parar com seus atos heróicos tão cedo. Andrei segue vasculhando redes sociais e vagas de emprego no celular, ansioso pela próxima chance de planejar uma armadilha e enfrentar os russos em seu próprio jogo. Ele recebe todo tipo de proposta de agentes do Serviço Federal de Segurança. Algumas são bem básicas, como os já mencionados trabalhos de pichação e vandalismo, mas esses, geralmente, pagam apenas pequenas quantias. Os preços aumentaram recentemente, já que a Rússia tenta intensificar suas operações de sabotagem em territórios ucranianos para desestabilizar a sociedade do país e semear corrupção e confusão entre suas comunidades. Andrei nota que antes pagavam $3 por peça, mas agora o valor subiu. Ele também explica como funcionam esses trabalhos. Primeiro, um agente deve desenhar ou pintar os símbolos pedidos, como suásticas ou logotipos nacionalistas, em muros ou outros locais escolhidos pelos russos. Depois, devem fotografar o trabalho e postar em um site falso de nacionalistas ucranianos criado por agências de inteligência russas. Algumas tarefas, porém, são mais sérias e têm consequências graves para todos. E os anúncios do Serviço Federal de Segurança geralmente são feitos para chamar a atenção e atrair quem precisa de dinheiro rápido. Um anúncio, por exemplo, inicia com: procurando trabalho com horário flexível e bom salário? Depois, informa o tipo de trabalho: ataques incendiários a prédios do governo e escritórios de recrutamento na Ucrânia. Depois, lista uma série de vantagens, citando privacidade, instrução profissional, suporte, 24 horas por dia, 7 dias por semana e um salário alto que varia de Estados Unidos, $1.000, a Estados Unidos, $5.000 por projeto, como apenas alguns dos benefícios. O post também destaca que o pagamento pode ser feito por diversos meios, como cartões e criptomoedas, conhecidas por serem mais privadas e difíceis de rastrear. O anúncio explica o que se espera do candidato, listando uma série de possíveis alvos para seus ataques incendiários, junto com o pagamento médio para cada um deles. Um ataque a uma promotoria custa $3.000 americanos a agências dos Correios, $1.000 americanos, e prédios do Serviço de Segurança da Ucrânia têm o maior valor, $5.000 americanos. Outros alvos viáveis incluem delegacias, controle de fronteira, fóruns, juntas de alistamento, repartições fiscais e prisões. O anúncio incentiva candidatos a indicar nomes e contatos de pessoas aptas a esse ataque, prometendo comissão por cada indicação bem-sucedida. Outros anúncios seguem o mesmo tom, exibindo chamas, cifrões, bandeiras da Ucrânia e frases como: se você é corajoso e cheio de energia, temos um trabalho para você. Você vai trabalhar algumas horas por dia. Dizem que o Kremlin usa drones para lançar panfletos em cidades e vilarejos ucranianos, buscando alcançar mais pessoas e recrutar operativos. Frequentemente, o foco está em áreas empobrecidas, onde os moradores têm mais chances de estar desesperados e dispostos a se voltar contra seu próprio povo por lucro pessoal. Isso faz parte do plano do Kremlin, para criar a ilusão de um movimento de resistência na Ucrânia. Se o Serviço Federal de Segurança recrutar pessoas para ataques incendiários, espalhar símbolos nacionalistas ucranianos e cometer atos de terrorismo, isso pinta o quadro de um país em guerra consigo mesmo, um país desmoronando por dentro, com seu próprio povo se voltando contra ele.
Isso acaba servindo de justificativa para os ataques e incursões do Kremlin, dando crédito às afirmações de Putin sobre o envio de tropas russas para desnazificar territórios ucranianos. O Kremlin espera que aliados ocidentais da Ucrânia ouçam relatos de bombas caseiras e ucranianos cometendo terrorismo contra seus próprios governos e prédios, levando a menos apoio a Kyiv. A maioria do mundo vê claramente o que ocorre aqui, pois já conhece bem as táticas traiçoeiras do Serviço Federal de Segurança. É animador ver pessoas corajosas como Andrei, prontas para enfrentar a agência de inteligência do Kremlin. Ele é apenas um dos inúmeros agentes duplos ucranianos que estão fazendo sua parte pelo bem maior, literalmente ajudando a salvar vidas, capturar terroristas e frustrar os planos de seus opressores regularmente. E Andrei tem orgulho do trabalho que faz e da diferença que causa. Ele faz tudo isso por amor ao seu país e à sua família. E também foi motivado a se juntar à causa pelas injustiças pessoais que ele próprio sofreu nas mãos dos ocupantes russos no passado. No início, meus amigos que saíram da Ucrânia perguntavam quem me mandou começar isso. Nunca entendi essa pergunta. Faço isso por vontade própria, pois temo por minha família e minha vida desde a invasão do inimigo, trabalhando com o Serviço Federal de Segurança. Andrei também aprendeu muito sobre como eles operam e conseguiu repassar informações valiosas para seus contatos no Serviço de Segurança da Ucrânia. Ele diz que muitos agentes russos com quem lida são competentes, mas costumam ter uma visão distorcida da vida na Ucrânia. Eles podem sugerir desenhar símbolos nazistas ao lado de um rio. Por exemplo, apesar do fato de que quase ninguém realmente anda por aquela área, com drones russos frequentemente sobrevoando, eles também fazem pedidos tolos, como pedir aos agentes que procurem componentes explosivos nos mercados locais. Às vezes, parecia que os oficiais do Serviço Federal de Segurança formavam opiniões sobre nossa vida aqui sem se basear em pesquisas ou dados de inteligência, como se tivessem visto um filme de ação barato ou notícias sobre a Ucrânia na televisão russa. Infelizmente, nem todos são tão corajosos e honrados quanto Andrei. Há alguns ucranianos que cumprem de bom grado as exigências russas. Isso geralmente ocorre por situações pessoais, pouco dinheiro e poucas perspectivas de sucesso, levando-os a sentir que não têm opções. Outras vezes, eles podem sentir simpatia pela causa do Kremlin, ter laços familiares com a Rússia ou simplesmente possuir algum tipo de tendência violenta ou imprudente. Então, aproveitam a oportunidade para cometer atos criminosos. Esse é o tipo de pessoa que o Serviço Federal de Segurança continuará a mirar. Mas com os próprios serviços de inteligência da Ucrânia e agentes duplos inspiradores como Andrei no caminho, o Kremlin não vai achar fácil organizar seus ataques e alcançar seus objetivos. Saiba como a Ucrânia usa sabotagem e táticas ocultas para afetar operações do Kremlin na Rússia. Neste vídeo, ou para outra história real de vingança ucraniana contra criminosos de guerra russos. Assista a este vídeo, que mostra como as forças de Kyiv recentemente orquestraram um assassinato quase impossível de um dos comandantes mais cruéis do Kremlin. E por fim, não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar informado e atualizado sobre todas as últimas notícias e os principais acontecimentos das linhas de frente da Ucrânia e de outros lugares.